Olá a todos, alunos do pré-vestibular social da Prefeitura de Macaé e amigos que agora estão frequentando, essa é uma belíssima, agradabilíssima novidade, estão frequentando o nosso canal do YouTube. Estamos de volta para finalizar a nossa aula de civilização romana. Hoje vamos falar do Império. O Império é o momento do apogeu maior da civilização romana e também o seu declínio. Ele divide-se em duas partes. Essa primeira parte, que vai do século I a.C. até o século III depois de Cristo, é a época do apogeu. E a partir do século III depois de Cristo, nós vamos ver o seu declínio e a sua desagregação. Então, essa é a nossa videoaula de hoje sobre civilização romana. Falamos na sua terceira parte, que é o Império. Sejam todos bem-vindos. Este momento do Império Romano, da civilização romana que trata do Império, é um momento bastante marcante para todos nós. Haverá uma expansão máxima, a região que vai se tornar daqui a pouco Portugal, Espanha, vão fazer parte do Império, são marcadas pelas invasões de Roma, a região da África, a região da Ásia. Então nós vamos ver que tem muita influência nos nossos dias de hoje. Aí, precisamos ver que o Império começa a se fortalecer quando a expansão máxima dele. Essa expansão máxima também vai ser um fator de desagregação, porque ele expandindo ao máximo, ele não terá mais onde importar escravos. E como nós já falamos em aulas anteriores, é uma sociedade escravista, depende do trabalho escravo. E se não tem escravos para importar, a situação começa a ficar crítica, é o momento em que aparecem as deficiências do sistema. A cidadania nesse momento vai ser estendida aos outros povos. Devemos ressaltar aqui que pouco se fala nessa questão, se fala dos otomanos, se fala dos germânicos que ganham essa cidadania, mas pouco se fala dos judeus. E os judeus vão ter um papel interessante nesse momento, desde a repressão até a conquista dos seus direitos como cidadãos e também a sua diáspora. Eles vão se espalhar pelo mundo todo, voltando a se reunir somente em meados do século XX. A arrecadação de riqueza vai estar nesse momento atrelada a essa expansão. Roma ganha o título de capital do mundo. É preciso tomar cuidado, que algumas vezes é questionado para a gente sobre se a história da humanidade está restrita à história de Roma. Não. A África tem todo um contexto histórico nesse momento, a Ásia também tem todo um contexto histórico nas regiões mais longínquas, mas como nós aqui estamos nos direcionando a questões preparatórias para o Enem, do nosso pré-vestibular, vamos destacar essa ideia. Mas não pode se enganar de que a história romana era a história de toda a humanidade. Ok? Ela ganha esse título porque passa a ser o grande centro comercial do mundo. A conquista do mar Mediterrâneo, o avanço para a África, para a Ásia, faz de Roma um grande centro comercial. As estradas vão ser importantes, as obras de estradas, não se esqueçam, estradas construídas por escravos. Que trabalho na civilização romana, na civilização escravista romana, é coisa de escravo. O comércio vai se tornar importantíssimo nas relações com outros povos e os portos marítimos, dos quais nós já falamos aqui na aula passada. Cartago vai ter uma importância muito grande. Então esses são os antecedentes da grande opulência da civilização romana. No Império, o primeiro governante e um dos responsáveis por organizar essa nova modalidade de governo é Otávio Augusto. Augusto é o título dado apenas aos deuses, os deuses romanos dessa época, e ele vai ganhar esse título em homenagem, em respeito a tudo que ele faz pelo Império. O título de principado
vem por ser ele o primeiro entre os senadores e cidadãos, aquele, digamos assim, o sumo pontífice. E esse sumo pontífice aqui não tem nada a ver com o sumo pontífice da Igreja Católica ainda, tá bom? Ele é um tribuno da plebe, começa a fazer umas reformas bem marcantes, o exército torna-se profissional, agora tem o Estado Romano vai sustentar, o Império Romano vai sustentar esses soldados. Ele cria uma guarda pessoal, e essa guarda vai ter bastante influência mais tarde, vai ter uma participação muito interessante. Essa guarda deve uma fidelidade muito grande a ele, que é chamada guarda pretoriana, a guarda pessoal dele, não era qualquer um que poderia fazer, qualquer soldado que poderia fazer parte dessa guarda. E aí ele começa uma política que nós conhecemos hoje como pão e circo, que muitas das vezes é muito mal interpretada por nós, até mesmo alguns historiadores têm uma interpretação diferenciada, mas, a rigor, a política de pão e circo serviu para acalmar os ânimos e tentar dar uma esfriada nas guerras civis, nos desentendimentos, nos descontentamentos, principalmente dos plebeus. Vai ter efeito, vai ser bastante eficiente, porque vai surgir um período que nós chamamos de Pax Romana, ou a paz romana. E esse momento vai fazer, então, iniciar o que nós chamamos de momento de glória da civilização romana, né? O apogeu da civilização romana, que nós falamos anteriormente. Nós precisamos ter em mente, quando estudarmos Roma, que a administração e o direito, a justiça, ganharam uma importância muito grande. A ideia de ser civilizado vai passar, de não ser bárbaro, vai passar justamente por se enquadrar nessas regras da administração da civilização romana. E Augusto tem como característica marcante a forma como ele, no seu governo, a forma como ele organiza a administração do território. Ele cria províncias que dá na mão dos senadores, os senadores serão responsáveis por governar, são as províncias senatoriais. Ele cria províncias imperiais, que ele pessoalmente administra, manda construir cidades, isso gera empregos. Gerou empregos, tirou as pessoas, principalmente os plebeus, que sempre estiveram muito satisfeitos, tirou-os da miséria, vai surgir naturalmente a paz. Os escravos ainda não têm uma organização, uma capacidade organizativa de se manifestarem, então ele estará resolvendo essa questão. Temos que ter em mente, para entender daqui para frente, essa paz que Augusto conquista, a Pax Romana, que ele conquista, vai ser preservada pelos próximos imperadores para que Roma consiga se desenvolver e ter a capacidade de avançar nas suas transformações. Quando Augusto morre, começa uma série de disputas pelo poder, mas a unidade vai ser mantida. Não são disputas que vão levar à crise, à desagregação. Então vai subir ao poder uma outra dinastia, não a de Augusto, a dinastia Júlio-Claudiana. Nessa dinastia, nós tivemos os seguintes imperadores: Tibérios, Calígula, Cláudios e Nero. Era famoso, a figura que está aqui ao lado, no slide, é famoso pelo incêndio de Roma, em que ele tenta culpar os cristãos. Essa dinastia Júlio-Claudiana, ela é muito instável. Os imperadores com uma um super autoritarismo, essa seria a expressão, se sentem todo poderosos, querem desagregar o Senado, querem tirar a autoridade do Senado, querem governar, eles se acham deuses, eles incorporam esse estigma de que são deuses, e esse é um momento meio de instabilidade. Com relação ao incêndio de Roma,
que é atribuído a Nero, que envolve uma perseguição aos cristãos. Quando eu falar dos cristãos ainda nesse vídeo, eu vou falar especificamente sobre o porquê dessa perseguição e o porquê Nero e outros imperadores, né, vão ter essas crises com relação aos cristãos e ao cristianismo. Na dinastia Flaviana, nós precisamos destacar dois aspectos. Primeiro, essa dinastia vai ter só dois imperadores, que é Vespasiano e Tito. E o outro aspecto é que esses imperadores não eram nobres e vão se dedicar a construções, a transformação do modo de vida dos romanos, dos cidadãos romanos, vão começar a se dedicar ao luxo. Roma começa a se transformar numa cidade suntuosa, que ganha respeitabilidade nas áreas mais distantes. Apesar de não serem nobres, eles tinham o apoio do exército, e isso era fundamental. Quem tinha o apoio do exército conseguiria governar. Se não tinha o apoio do exército, não conseguiria governar, inevitavelmente. Vespasiano é o responsável pela criação do Coliseu. É uma obra suntuosa, que a gente vê várias imagens. Toda vez que a gente fala de Roma, vê a imagem do Coliseu. Quem já teve a oportunidade de visitar, eu ainda não tive, com certeza vai lembrar do que a gente está falando, a forma como o Coliseu era organizado para espetáculos entre os gladiadores. Uma característica interessante que eu já citei aqui é a participação dos judeus, que se insubordinam, querem também conquistar a condição de cidadãos, buscam os direitos deles e vão sofrer uma perseguição. Vespasiano vai perseguir os judeus. Os judeus vão se concentrar numa região, né, no alto de uma serra, de um morro chamado, e lá vão construir uma fortaleza chamada de Massada, e vai haver o grande massacre de Massada, 3.000 judeus. A imagem aqui no slide mostra os restos mortais deles, de uma crueldade muito marcante. E os judeus então começam a buscar resgatar aquela ideia dos seus patriarcas de que alguém vem para libertá-los. Eles começam a resgatar a ideia do Messias que volta para libertá-los. 3.000 judeus são mortos. Isso é um abalo na relação dos judeus, que são ricos, são comerciantes ricos, na relação dos judeus com o Império. E aí Vespasiano é substituído por Tito, que vai criar a famosa cidade de Pompeia e a cidade de Herculano. São marcas registradas na história da arquitetura da civilização romana. A dinastia a governar Roma é a dinastia Antonina. Esse momento é chamado de Idade do Ouro. Roma tem as suas maiores conquistas. Reparem que nessa imagem que está presente no slide aqui ao meu lado, nós vemos que a arquitetura romana vai ser destacada lá no iluminismo, na hora de se fazer as pinturas, os momentos de glória, né, da arte renascentista, vai mostrar uma arquitetura grandiosa, né, opulenta, e porque Roma representava nesse momento o seu momento de glória, nessa dinastia antonina. Aí, nesse momento é que vai ter aquela ideia, uma frase que nós conhecemos até hoje, que diz que todos os caminhos levam a Roma, as estradas, as vontades, as conquistas, a riqueza. Quem quisesse conhecer, por favor, visitasse Roma. O primeiro imperador é Trajano. Ele vai conquistar uma região distante, a região da Dácia. O segundo é Adriano, que vai fazer a famosa muralha de Adriano. E os povos judeus vão se revoltar depois do massacre de Massada. Vão se revoltar, e eles então vão se afastar de Roma, no que nós chamamos de diáspora do povo judeu. Atenção, que essa pode ser uma questão
é apresentada para nós aí no Enem ou em qualquer outro vestibular a respeito dessa diáspora do povo judeu que só volta a estar reunido, só volta a ter a sua nação depois da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então é preciso prestar atenção nesse detalhe, que é nesse Adriano, eles se revoltam com a repressão de Massada e vão se retirar da região do Império Romano. Vão se espalhar por várias regiões do Império e fora do Império também. O próximo imperador é Cômodo, que não tem nenhuma habilidade para governar, e por isso ele vai ser assassinado, para que há um medo de que essa fraqueza do imperador transpareça também uma fraqueza do império, e ele então vai ser assassinado. Na dinastia dos Severos, que é o momento em que começa a desagregação, começa a crise do século III, que vai levar Roma, inclusive, a se dividir, nós vamos ver que os povos conquistados, que estão sendo tratados de forma xenofóbica, não estão sendo considerados humanos, começam a se insubordinar e querer também o espaço deles. Precisamos destacar os germânicos, que começam a pressionar e começam a se mostrar insatisfeitos. Eu recomendaria para todos que estão aqui me assistindo um filme que tem na Netflix que chama-se A Ascensão do Povo Otomano, A Ascensão do Império Otomano, que mostra muito bem esse momento da crise do Império, os impostos para compensar, né, a não entrada de escravos, o Império começa a diminuir a sua produção, diminuir a produção, é preciso para pagar o exército, para pagar os funcionários, toda a administração, sustentar a administração, é preciso se aumentar os impostos. E essa cobrança de impostos vai provocar um êxodo da população da cidade para o campo. Há uma migração e começa então a mudar as características. Roma, o Império é uma civilização, é um movimento bastante urbano, e essa condição urbana vai começar a se transformar, e o Império começa também a se transformar, há uma migração para o campo, e nós começamos a criar aqui as características, né, do que nós vamos chamar de feudalismo, que é uma civilização agrária nessa região. Os questionamentos começam a surgir, que é o cristianismo vai ser o mais forte questionamento ao domínio do Império Romano, e essas são características da crise do século III, que vai começar a desagregar Roma. Uma das características mais marcantes da desagregação do Império Romano foi o cristianismo. Parece meio complexo falar que o cristianismo desagregou o Império Romano, se ele também vai fortalecer, mas vai se fortalecer a partir da ideia do momento seguinte, né, do momento que vem pós-império, e alguma instituição desse momento vai ter que preservar o que vai sobrar do império. E o cristianismo é essa instituição. Bom, a filosofia pregada pelo cristianismo, né, pelo Cristo, naquele momento de questionamentos ao Império Romano, ela foi como uma bomba nos alicerces do Império Romano. O que dizia o cristianismo? Quais eram as pregações atribuídas a Cristo? Liberdade, eu venho para vos libertar. Amor ao próximo. Como poderia o escravo se sentir amado numa sociedade escravista em que todo o trabalho era dele e ele não tinha nenhum benefício? Então, essa foi uma filosofia abraçada por aqueles mais oprimidos, por aqueles que sofriam os horrores, né, do dia a dia, a pressão do dia a dia do trabalho. Então, a pregação de libertação do povo junta-se à ideia do Messias resgatada pelos judeus,
começa então a desagregar, né, a balançar os alicerces do, do Império Romano, principalmente numa estrutura cultural bem rígida do Império Romano, que era os deuses antigos. A cultura romana estava ligada aos seus deuses, né, à sua religião de vários deuses na antiguidade. E aí o cristianismo vai ter origem na Palestina. Os primeiros discursos atribuídos a Jesus Cristo na Palestina. Os judeus vão negar que ele seja o Messias que vem para libertá-los. Cristo surge com o cristianismo, surge com grande força no governo de Otávio Augusto. Ele vai ganhar bastante representatividade. Esse discurso, ou tudo que ele deixou como legado, que é atribuído a ele como legado, é o que está presente no Novo Testamento, que mais tarde vai ser a compilação, fazer parte da compilação da Bíblia. E aí, no governo de Pôncio Pilatos, no Império, esse discurso ganha um sentido muito forte. Meu reino não é deste mundo. Que reino seria esse? Esse reino repressor dos romanos, esse reino escravista dos romanos não interessa mais à maioria da população. Eles querem esse tal reino, esse novo reino pregado por Cristo. E a ideia de Barrabás, né, que na hora da crucificação, mito ou não, na hora da crucificação, o povo prefere, há uma escolha, não do povo, mas principalmente dos judeus, o Barrabás, ao invés de salvarem a Cristo nesse discurso. Esse será um tiro que vai sair pela culatra, porque depois da crucificação o cristianismo ganha muito mais força, muito mais credibilidade. O cristianismo ganha status de movimento de resistência, né, de movimento de insubordinação. Vai começar uma perseguição sistemática dos próximos imperadores ao cristianismo. Nero, que nós falamos anteriormente, cria estratégias assim meio esdrúxulas, de tocar fogo na cidade para dizer que foram os cristãos. E aí isso faz com que haja uma perseguição dos romanos aos cristãos. É atribuído a eles crimes, a questão da fome, o império não está conseguindo mais, não tem mais como trazer escravos, a produção de alimentos caiu, então atribui-se aos cristãos a fome, as crises do império. O cristianismo então vai ser uma religião praticada nas catacumbas, né, nos esgotos da cidade, para não sofrer a perseguição. É importante aqui para nós que estamos nos preparando para o Enem, que a gente observe que no seu momento inicial o cristianismo é uma religião, é uma prática de insubordinação. E isso é meio conflituoso para aqueles seguidores de Cristo que pregavam o amor, que pregavam, né, a liberdade, e terem inclusive que fazer as suas práticas em túmulos, em catacumbas, como estão aqui do lado, né, no slide aqui. Há algumas das reminiscentes áreas onde os cristãos praticavam as suas orações e os seus cultos. Todos devem estar se perguntando, mas então, como o cristianismo se tornou essa religião que transcendeu pelos séculos, pelas eras até chegar ao dia de hoje? Deve-se, em grande parte, isso ao imperador Constantino. Ele espertamente, inteligentemente percebeu que o cristianismo estava se desenvolvendo, tinha uma aceitação das camadas populares, o cristianismo era muito assistencialista, as comunidades cristãs se atendiam, assistiam os seus fiéis, e ele percebeu que lutar contra esse movimento, essa ideia, seria um caminho errado. Constantino, então,
criou a ideia de a religião ser livre. Deu, através do Edito de Milão, a liberdade de culto aos cristãos. Estabeleceu normas importantíssimas para que os cristãos saíssem do anonimato, saíssem da marginalidade e se tornasse uma religião respeitável. Por exemplo, os soldados do exército passaram a ter nos seus escudos a cruz, que ganhou o status de sacralidade. A cruz agora, a cruz onde Cristo foi crucificada, ela ganha esse status de sagrado aí, né, com o Edito de Milão de Constantino. E junte-se a isso o fato de que o seu sucessor, Teodósio, vai se converter ao cristianismo. O imperador agora é cristão. Então, o cristianismo, que era marginal, agora passa a ser a religião do imperador. A partir daí, nós vamos ver nas nossas próximas aulas que o cristianismo vai se aproximar da política do império, vai ter o apoio dos próximos imperadores, que serão cristãos, e vamos perceber esse fortalecimento. Teodósio torna, então, o cristianismo a religião oficial do império, proíbe outros cultos, e aí nós precisamos pontuar uma situação bastante interessante. Os cristãos de perseguidos passaram a ser perseguidores. Por quê? Porque agora os outros cultos, as outras religiões estão proibidas, e eles começaram então a impor. Essa é uma outra característica que vai marcar, né, a secularização da religião cristã. Eles começam a perseguir, a querer acabar com as outras religiões, e começam então a se organizar. É criado o título de Papa, que passa a ser o líder de todas as igrejas. O Papa cristão passa a ser o líder de todas as igrejas. Isso é muito importante, essa organização. Eu recomendaria aqui para a gente terminar o filme Ágora, que está no YouTube, que mostra o momento em que os cristãos massacram outros religiosos. É bastante interessante. Nos próximos slides aqui vão mostrar exercícios, só quem estiver interessado no Enem, isso é diretamente para os meus alunos. E foi muito bom estar com vocês. Eu gosto muito de falar de civilização romana. Então, até uma próxima aula.